Fala turma, começando mais um podcast Direitalks para vocês, programa nosso semanal. Estou com meu colega Gabriel hoje, fazer parte mais uma vez aqui, ajudar a gente no nosso programa hoje. E é isso, eu pedi desde já que vocês se inscrevam aqui em nosso canal, @DireitaSergipana no YouTube ou Direita SE News. Busca aí, se inscreve, curte, comenta, compartilha aí também os nossos vídeos e siga as nossas redes sociais, né? A gente lá está postando os cortes dos nossos programas. Então é isso, vamos dar início aqui com a nossa pauta de hoje, né? Hoje temos vários temas aqui, temas polêmicos. Vamos falar primeiramente sobre o aborto, que deve começar a ser julgado agora dia 22 no STF, né? Sempre a data 22, né? Parece que... alguma... 22, a multa... Um sincronismo, né? A multa de 22 milhões, né, pro PL. Claro. Tem o dia 22, né, para poder marcar julgamento dos prisioneiros do 8 de janeiro. 22 agora para julgar o aborto, né? Só parece que realmente é uma provocação, né? Não existe coincidência, né? No nosso mundo. Muito boa tarde, os patriotas, conservadores, né? O Direitalks, que é o canal da direita, não só aqui em Aracaju, Sergipe, mas em todo o Brasil. E Flávio, sempre que precisar, estarei às ordens, aqui para somar. Show de bola. Então é isso, né, Gabriel? A primeira pauta é essa, né? A STF começa a julgar a DPF, que foi uma DPF proposta pelo PSOL para determinar se o aborto pode ser ou não permitido no Brasil até 12 semanas de gravidez. Essa DPF ela foi proposta por esse partido de extrema esquerda e vai ser julgada no STF. E se o STF votar favorável, determinar que essa DPF tem validade, então o aborto no Brasil vai estar legitimado, né? Legitimado, vai estar descriminalizado até 12 semanas. Qualquer mulher vai poder fazer o aborto até pelo SUS, se brincar, né? Porque o governo atual, Lula, já fala que o aborto é uma questão de saúde pública. Então, para ser feito pelo SUS, não vai demorar muito tempo, né? É uma situação complicada e é uma narrativa absurda, né? Não considerar que um feto, né, já em gestação, não é uma vida. Flávio, se você puder, colocar um vídeo de um médico que era aborteiro, porque agora me fugiu o nome. Um médico pediu sua ajuda para segurar a sonda de ultrassom durante um aborto de um bebê de 12 semanas. Segurei a sonda no abdômen da mulher para que o médico visse o feto na tela. Então vi a imagem do bebê chutando e tentando fugir daquela ferramenta de metal. Eu vi seus braços e pernas se moverem desesperadamente. O médico ligou a máquina de sucção e viu o bebê sendo rasgado no útero a poucos centímetros de mim. O movimento seguinte foi o arranco súbito de um pezinho. A última coisa que vi na tela foi sua espinha dorsal passando pela câmera. Eu tive um impulso súbito de gritar, pare! De sacudir aquela mulher e dizer, olha o que está acontecendo com seu bebê, depressa, impeça-os. Mas assim que concebi essas palavras, eu olhava para minha própria mão segurando a sonda. Eu era um deles fazendo aquilo. E depois que ele começou a ter acesso às novas tecnologias, começaram a ter o processo de aborto por ultrassonografia, ele viu, né, um feto se encolhendo todo, meio que era um grito silencioso, era o grito da morte, que a gente não escuta, mas que há uma vida ali. Então, esse pessoal, né, da esquerda que começou, quando das maiores feministas, também me fugiu o nome aqui, se puder depois colocar, que ela sempre, né, defendeu o aborto. Judith Butler, tem várias. Tem várias, provavelmente seja, eu acho que lá uma americana, né? Então, esse pessoal dessa turma que essa narrativa já vem há muito tempo, essa pauta, né, essa bandeira que eles levantam já vem há muito tempo. E agora eles querem legitimar isso aqui no Brasil. Então, você, patriota, não deixe de lutar contra isso. Eu já vi muitas manifestações, né, nas redes sociais contra o aborto e essa luta aí da gente é muito antiga. Então vamos pressionar para que esse projeto não passe. Na verdade, é uma ação no STF, ação, né? Não é nem um congresso. Não é um congresso. Porque essa pauta, eu entendo, Gabriel, e de fato, se a gente for fazer pesquisa, inclusive a gente vai fazer uma entrevista aqui na rua com as pessoas aqui em Aracaju, em alguns locais, para poder saber a opinião das pessoas sobre esse tema. Porque a maioria da população brasileira é cristã, apesar de que existe, claro, uma degradação de valores, existe uma tentativa de tentar fazer com que essa pauta, né, a pauta cristã, ela tenha menos efeito na sociedade, mas ainda a população, majoritariamente no Brasil, ela ainda é cristã. E a maioria das pessoas, isso já foi detectado em pesquisa, são contra a legalização, são contra a descriminalização do aborto, são contra o aborto. Agora, eu faço essa distinção também, né? Tem, inclusive,
padres que são aí da CNBB, da Teologia da Libertação, que dizem, eu sou contra o aborto. Dizer que é contra o aborto é fácil, amigo. Eu quero saber o que é que você vai fazer. Defender. Vai ser o que é que você vai fazer no momento de lutar contra essa pauta, de lutar contra essa agenda. Eu quero saber, pastor, padre, o que é que você vai fazer no momento da eleição que você tem que escolher entre um candidato que claramente defendia o aborto, como aconteceu em 2022, com Lula, onde ele declarou que o aborto era uma questão de saúde pública, isso em maio de 2022, em outubro, esse mentiroso vai lá e desmente, diz que é contra o aborto, ou seja, o cara tem, como sempre, né, o padrão de Lula é a mentira. E ainda as pessoas, sabendo desse histórico de mentiras de Lula, esses padres, pastores, bispos da CNBB, sabendo desse histórico mentiroso, descarado de Lula, fizeram o L, votaram em Lula. E agora vem dizer, eu sou contra o aborto. Meu amigo, ser contra o aborto é muito fácil. Agora eu quero ver a ação. O que é que vocês vão fazer de fato para ser contra, para vocês lutarem contra o aborto? Vocês vão pressionar o governo federal, a CNBB vai fazer pelo menos uma carta ao STF para que não seja aprovado, para que essa pauta ela não passe no STF, para que os ministros votem contra? Vão entrar com alguma outra ação, vão entrar através do Congresso com algum projeto de lei, com alguma PEC, para colocar na nossa Constituição que o aborto é inconstitucional e acabou, que nós temos de fato o direito à vida. Então, é uma grande hipocrisia dessa turma, entendeu? Muitos que se dizem até cristãos e que para mim não são. É repulsivo você ver gente que se diz cristão, chega no momento decisivo, como foi ano passado, e vão lá e fazem o L, dizem, não, é mentira que Lula é a favor do aborto, sendo que tem vídeo do cara dizendo que aborto é questão de saúde pública, que todo mundo deveria ter direito. Vou deixar aqui o vídeo para vocês verem. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Todo mundo ter direito e não ter vergonha. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. No mundo, né, que conhecemos, o pai da mentira, a gente sabe quem é. Aqui no Brasil, né, a gente sabe que é o Lula. Ele mente descaradamente. No passado, ele ia para fora, ia para a Europa, dizer que aqui no Brasil não sei quantos milhões de pessoas passavam fome. E as pessoas que estavam em volta dele, do Brasil, as pessoas rua, em volta milhões. dele falavam que aquilo era um número absurdo, não tem como ser isso tudo. Mas ele não queria saber. Né? Ele ganhava o público com a mentira. Muita gente engolia, até hoje engole. Eu não digo nada para os jovens, que os jovens podem ser influenciados, mas para quem é adulto, para quem já está crescidinho... Para quem está na igreja. Tem que estar na igreja, não saber o histórico do cara, pelo amor de Deus. Entre aspas, uma inocência gigantesca, que a gente sabe que não é. Deixar esse vídeo também, né, Gabriel? Mais uma vez, porque isso não é de agora. Como você disse, o histórico de mentiras de Lula é um histórico vasto. O cara é um mitomaníaco, o cara mente descaradamente. As pessoas acham que ele mentiu agora nessa eleição. Não. Ele já mente desde que ele começou a vida política dele. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Até a história do dedo, o cara já disse 500 versões, que perdeu o dedo na máquina, depois disse que perdeu o dedo... Entendeu? Ele mente tanto que às vezes ele se confunde até com a própria mentira dele. E, olha, depois do leite derramado não tem como mais chorar não, viu? Flávio falou da questão de, pelo menos a CNBB, fazer uma carta, mas uma carta, tudo bem, é válido, só que o povo tem que ir pra rua. E agora a Marcha da Família próximo mês, se bem que a votação já é dia 22, né? Agora começa agora dia 22. Bom, para a população se organizar com o cenário atual é complicado, né? Mas a gente tem que fazer algo, seja nas redes sociais, seja no seu local de trabalho, seja com a sua convicção cristã. Né? A vida, então defenda desde o início, desde o princípio. E essa pauta é bom a gente falar bastante, bom a gente aprofundar, porque existem muitos interesses. Uma das coisas que você colocou, Gabriel, que eu acho que também é importante destacar, que essa agenda ela tem avançado.
E, como eu falei também, a maioria da população é contra o aborto. Se você for na rua, se você for pesquisar, se você for falar com as pessoas na rua, a maior parte da população é cristã e é contra a legalização e a descriminalização do aborto. Mas essa pauta ela consegue avançar por meio de uma minoria que é barulhenta, que aparelhou o Estado brasileiro através do Poder Judiciário, Ministério Público, a OAB, as classes dos advogados. Muitos deles, infelizmente, são militantes de nas esquerda. universidades. Exato, nas universidades. Que começa a formação do ser humano, do saber, né? Então, eles, desde a base até... Exato, nas escolas, essas ideias são passadas. Secundarismo, exatamente. No ensino médio fundamental. A gente viu, até trouxe um exemplo aqui semana passada de uma doutrinação que está acontecendo aqui em Aracaju. Uma comissão da OAB está indo nas escolas para falar que existe racismo estrutural, sendo que isso é até uma filosofia barata do atual ministro dos Direitos Humanos, né? O tal do Silva Almeida, uma sociologia barata. Uma narrativa antiga, né? Chato isso toda hora, racismo estrutural. Isso no Brasil, né? Ainda por cima do Brasil, que é um país que todo mundo aqui é miscigenado. Uma pessoa. Parece que não foi virada essa página para ele, né? E aí você imagina, se eles falam sobre isso, imagina que os professores não falam sobre aborto, sobre direito à vida, sobre liberdade nas escolas para os alunos. Distorcer a questão, né, de que existem só dois gêneros, masculino e feminino. Daqui a pouco as crianças vão achar isso normal. Eu quero ver o seu filho, né, pai de família, cristão ou mãe de família, quando vê um barbudo se dizendo que é mulher, entrando no banheiro feminino, ou vice-versa, para ver a realidade nua e crua, para ver se você vai achar isso normal. Né? A realidade, as coisas estão acontecendo, né, a passos largos. Se não for feito nada... E é isso que você colocou, Gabriel. Não tem mais volta. Tem uma pressão muito forte contra por parte dessa minoria para poder suplantar, para poder submeter à vontade da maioria. Pô. Claro. É um negócio que é um absurdo. E aí você vai ver quem é que está pedindo essa legalização do aborto. Tem um partido de extrema esquerda, que é o PSOL, são os movimentos feministas, são ONGs e fundações internacionais que financiam essa causa no mundo todo, como a Open Society Foundations, que é do George Soros, que financia movimentos pro-abortistas, que financia também o Black Lives Matter, que financia todos esses movimentos coletivistas de esquerda, que estão destruindo os valores no Ocidente. Estão implodindo, na verdade, os Estados Unidos, de dentro para fora, né? Exato. E, infelizmente, mesmo com a morte dele ele indo para o inferno, né, os financiamentos irão continuar, né? Porque já está enraizado. Sim, o filho dele assumiu já nos Estados Unidos e disse que vai... Fazer o quê? Vai continuar, né, com essa agenda, Vai continuar, né? Com essa mesma agenda. Com esse financiamento a essas organizações. Exato, e ainda piorar. Ele vai intensificar essa pauta, essa agenda progressista, ideologia de gênero, é aborto, é legalização de drogas. A gente está vendo nos Estados Unidos o que é a legalização da maconha ali na Califórnia, o que é aquela permissividade com os furtos ali até $900 causou. Absurdo. Entendeu? Ou seja, essa agenda... ela legalizar o roubo, o furto, né? É, legalizado. E a gente está vendo o que é que está trazendo de consequências para a sociedade. Está destruindo a nossa civilização, está destruindo cidades, está destruindo o estado da Califórnia, está destruindo os valores de uma civilização que se fundou com base em valores cristãos. Exatamente. E a gente não pode permitir que isso avance no Brasil. Ou seja, a vontade da minoria, ela não pode suplantar o entendimento da maioria. E aí, como é que a esquerda faz? Né? Como é que eles sabidamente fazem? Eles têm o Estado aparelhado, né? Tem o Poder Judiciário, que o STF hoje a maioria, 90% são de esquerda, tem o Ministério Público, tem as universidades, tem a classe de advogados, tem uma série de instituições, sindicatos que eles já aparelham. TJs, né, estaduais também. Sim, e aí o que é que eles fazem? Não ganham no Congresso Nacional e não ganham o debate na sociedade, recorrem ao Judiciário, que foi agora o que o PSOL fez com essa DPF 142, né, que vai ser julgado. Então, você vê a forma deles agirem, né? Perdem o debate na sociedade, perdem o debate no Congresso, porque eles não têm maioria no Congresso a passar isso, e recorrem ao Poder Judiciário. Como está tudo aparelhado, como também agora o Executivo Federal, o próprio Lula, ele mesmo diz que está alinhado com essa Agenda 2030, que é a agenda que também, eu vou deixar aqui um printzinho na tela mostrando como essa Agenda 2030 da ONU, que também é um órgão internacional que quer mandar no Brasil agora, né? Tá lá na meta 5.6,
a questão dos direitos reprodutivos. E dentre esses direitos reprodutivos, o que é que se encaixa? Aborto. Os movimentos feministas, eles colocam dentro desses direitos reprodutivos a questão do aborto. Então, não é coincidência de que essa agenda no Brasil, eu até falei isso na Câmara de Vereadores na semana passada, né? A gente teve uma audiência pública, falei sobre isso lá, porque é necessário esclarecer a população de que existe uma agenda que está sendo cumprida à risca, e essa agenda até 2030 ela vai avançar muito. O STF, ministros do STF já disseram que estão alinhados com as metas da Agenda 2030 e com o cumprimento dessas metas. Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem se mantido firme com seu compromisso de alcançar ao Plano Global de Desenvolvimento traçado pela Agenda 2030 da ONU. O próprio Lula já fala dessa governança global, né, de um governo global, de que as decisões que essas entidades como a ONU, como o Conselho de Segurança da ONU, como o Fórum Econômico Mundial, as decisões que esses órgãos tomam, elas não podem ser questionadas nos países, elas têm que ser implementadas na tora, ou seja, o Congresso Nacional vai ser anulado, segundo o próprio Lula fala. Então a gente está vendo que eles querem governar, querem mandar, querem acabar com a voz da população. E é esse povo que fala de democracia. É Lula, essa turma da esquerda que fala em democracia, sendo que eles querem suplantar, querem impor na força, na base na tora, a vontade deles sobre a vontade da maioria da população, que é contra a legalização do aborto. Então esse é só um ponto, viu? A gente está vendo liberdade de expressão sendo atacada. Agora, como eu falei na semana retrasada, né? Se a questão do aborto não mobilizar a população, nada mais mobiliza, né? Porque a gente já viu legalização de drogas, né? Outro abuso do STF. A gente vê a questão do marco temporal, que também já está 5-2, né? Para poder determinar ali que as terras antes de 1988, antes da Constituição de 88, elas podem ser reivindicadas, o que vai causar um caos nesse país. É a antiga sonhada cabe lá dentro da questão da reforma agrária, né? Que eles querem... O Brasil tem tanto terreno da União, por que não dá esse terreno da União para essa minoria? Que já está errado, mas tudo bem. Mas eles querem usurpar a propriedade privada. É esse o objetivo do MST. Ninguém, não tem nenhum idiota, não. Isso já entrando em outra pauta, já entrando em outra pauta que eu nem coloquei na pauta de hoje, mas é importante falar sobre isso, nessa questão do marco temporal. Foi um abuso, mais um abuso do STF, junto com a questão da legalização de drogas, junto com a questão do imposto sindical, que a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, está acontecendo uma série de abusos por parte do STF, que está tomando a competência do Poder Legislativo, que essas questões têm que ser tratadas no Poder Legislativo, e está mandando, está determinando. Debate com a sociedade. Não está tendo debate com a sociedade. E o STF está agora, a jurisprudência, está legislando, só falta de fato, porque um governo fraco desse só falta presidir, para depois se instaurar de fato, né, o império do Xandão. Porque só falta isso. Ele como um imperador maior, supremo, e os outros que, me acompanha aí. Acabou. Não tem mais poder legislativo, né? Porque o que é que está valendo no Congresso hoje? É uma ditadura de soçada. O que é que está valendo no Congresso hoje? Só para validar o que o Executivo manda, porque receber as emendas lá de Lula, porque o Congresso não está servindo para nada, só está dando prejuízo para o povo. O Executivo compra os congressistas e fica por isso mesmo, né? Desde que o Brasil é Brasil, que as coisas acontecem assim. Eles não têm pulso, não tem aquela questão de brigar, né? Quando muitos se vendem, aí fica um pouco complicado. Fica difícil da gente ter um recurso para poder reagir. Uma representação da sociedade civil. E só assim, para amarrar, esses questionamentos aí que você bem falou, da governação global, isso foi tema da última vez que eu vim aqui, né? Isso perde essa soberania nacional. E quando se fala assim aborto, no governo Bolsonaro tentaram passar, só que a pressão da população naquela época foi grande, por isso que não passou. E agora, como é que vai se suceder? Outro ponto importante, que também a gente tem que colocar, é que o aborto, ele existe em casos extremos. A gente tá falando de questões, né, que pode ser evitado. Você não quer ter um filho, senhora, né, ou senhorita? Por favor, se cuide, se existe os métodos contraceptivos, existe a camisinha, que é uma das coisas que mais funciona no Sistema Único de Saúde. Você for num posto agora, você vai achar um monte de camisinha lá, seja feminina ou masculina. E essas coisas não podem passar assim. Em casos de estupro e acho que microcefalia é permitido, a mulher tem a escolha. Agora, anencefalia, no caso, criança sem cérebro. Criança sem cérebro, exatamente, que é totalmente diferente. Mas em caso de estupro, nesse caso, a mulher escolhe. Então não venham pra cá com essa falácia, blá blá blá, de que tem que matar um feto de 3 meses, 12 semanas já são 3 meses. Então é muito perigoso.
É Eles um, querem é um passar. precedente, né? Porque aí Claro. se abre um precedente muito grande. Ah, se pode com 12 semanas, por que que não pode com 13, né? Qual a diferença? Por que que não pode com 11? Exatamente. Você abrir... Por que Pronto, não é a pode mesma com coisa 15 da... semanas, né? A mesma coisa das drogas. Ah, legalizou a maconha. Daqui a pouco, para você legalizar a cocaína, o êxtase e etc., é um pulo. Porque o princípio é a o mesmo, mesma né? coisa. É. Exatamente. Eles vão pegar essa jurisprudência, que a gente sabe como é que o judiciário é mau caráter no nosso país e no mundo todo, vai pegar um precedente, olha, opa, aqui pode aí. Então eu vou usar esse argumento para as outras coisas mais pesadas. Qual a diferença? Ah, maconha não é tão forte, mas é uma droga, é ilícito. É só para citar aqui um exemplo, né? Estou colocando aqui na tela, teve um caso em Nova Jersey, agora que o aborto está sendo permitido até após a gravidez, né? Até 24 horas o médico pode não fazer nada e deixar a criança morrer. Para vocês verem o grau de absurdo. O nascimento, no caso. É. O nascimento. Ou seja, já está sendo permitido abortar até o nascimento. Então, é um negócio que é completamente absurdo. Isso está acontecendo em Nova Jersey, nos Estados Unidos, um estado americano, onde está sendo permitido aborto até o nascimento. Ou seja, abriu o precedente, abriu a porteira, vai passar tudo. Como a gente fala, é um assassinato silencioso. É um genocídio. É um genocídio. É um dos Aí vários falam genocídios, né? Bolsonaro genocida e Lula. E o STF agora são o quê? Para você, inclusive, que é cristão, que fez o L. Eu pergunto para você que é cristão, que fez o L, que chamou Bolsonaro de genocida na pandemia, o que é que Lula e o STF estão fazendo agora, se não é um genocídio? Se eles legalizarem, descriminalizarem o aborto. E vou mais longe, é porque é muito complexo quando se fala na questão de, essa discussão de quando a vida. Para mim, né, sou cristão, mas né, tenho uma linha de pensamento, né, espírita, a vida desde a concepção. Claro que há diversas discussões, mas ali já é uma vida em formação. Não pode chegar simplesmente e matá-la. Ele não tem nem escolha, né? Por uma irresponsabilidade dos pais. Ponto. Por uma irresponsabilidade dos pais. Exatamente, né? Irresponsabilidade. Ponto. Acabou. E das feministas falarem, meu corpo, minhas regras. É mesmo? Porque na pandemia, quem não tomava vacina não podia escolher meu corpo, minhas regras. Mesmo argumento. E agora... Né, dizendo que era saúde pública. E ainda por cima, né, que a vida que está na barriga dela não é dela, né? É de outra pessoa. É de outra pessoa. É de outra pessoa. Não já. É dela, tá bom. Ela não teve culpa, né? E aí a gente traz a hipocrisia dessa turma, né? Essa mesma galera que é a favor de matar a criança no ventre das mães, que é isso que na prática significa a palavra aborto, né? Elas são, boa parte delas, militantes ambientalistas, são militantes da causa animal. E a gente viu, por exemplo, uma grande polêmica essa semana aqui em Aracaju, que foi a derrubada dos coqueiros na Orla de Atalaia. Aí você viu que as redes sociais ali, estão derrubando aqui os coqueiros para botar um camarote para fazer uma festa, para fazer o pré-caju, né? Aí as pessoas indignadas com isso, porque estão tirando os coqueiros, uns coqueiros que podem ser replantados. E aí você teve agora, por exemplo, audiência na Câmara de Vereadores sobre o tema aborto, e você não viu a mesma repercussão nas redes sociais, você não viu as pessoas falando. Eu digo, cara, a gente está perdendo realmente a noção do valor da vida humana, né? A gente tá comparando, tá achando mais importante um coqueiro que pode ser replantado na orla do que um bebê na barriga da mãe, porra. E que tipo de sociedade doentia é essa? Esse questionamento que eu faço. Que tipo de sociedade doentia é uma sociedade, e aliás, não vou dizer nem a sociedade, mas essa categoria, essa parcela da sociedade, de feministas, de ambientalistas, de pessoas defensores da causa animal, que acham muito mais importante a vida de um animal, que não pode comer, não pode matar um animal para comer, e de um coqueiro, do que a vida de um ser humano, do que a vida de um bebê na barriga da mãe. Se falta a Deus, falta os valores cristãos, falta a base que não está sendo mais ensinada na escola e às vezes nem pelas famílias, e por isso está virando essa loucura. A vida humana não vale mais nada, se mata qualquer pessoa por causa de uma briga de bar, por conta de uma briga de trânsito, se mata alguém por qualquer motivo, se mata alguém por causa de um celular, e ainda tem gente que defende isso, né, para tomar uma cervejinha, né, como um certo presidente, né, que está aí, e agora, sim, defende também o assassinato de crianças na barriga das mães, né. É essa sociedade que o Brasil se deixou entregar, né. Então a gente lamenta e espera que haja uma reação por parte do Poder Legislativo para poder, através de PEC ou através de um projeto de lei... Derrubar, né? Se for passar no STF, pelo menos vai lá derrubar. E derruba via Congresso. E vamos fazer valer a vontade da população brasileira. A gente não pode se submeter à vontade dessas minorias nojentas e abjetas, e nem pode submeter à vontade dessa minoria globalista que acha que é dona do mundo e quer mandar no Brasil impor suas leis, impor sua agenda de 2030 aqui. A gente não vai permitir isso. O conceito de democracia é respeito às opiniões diferentes e a possibilidade do contraditório.
Mas vamos, quando chega-se temas como esse, que queira que não queira movimento da sociedade, tem que lembrar o que o Bolsonaro falou. Não vamos nos curvar, a maioria não pode se curvar a uma minoria barulhenta. Acabou. Ponto. Exatamente isso. É isso que a sociedade brasileira tem que fazer. Trazemos bastante essa pauta aqui, foi 20 minutos falando sobre esse tema, mas polêmico, é importante. Né? Para a gente trazer todos os aspectos, trazer todo o histórico, tudo, né? claro. Trazer tudo que a gente tem de argumentos para poder lutar contra essa pauta, para poder convencer também outras pessoas, mostrar a hipocrisia dessa esquerda. Então, acho que é fundamental a gente trazer esse debate aqui, né? Bom, pauta 2 aqui é condenados pelo Google Meet, né? O STF vai julgar os presos políticos do 8 de janeiro no plenário virtual. Cara, né? Por que será, né? Por conta do que aconteceu semana passada, né? Claro, o desembargador, né? Sebastião Melo fazendo a defesa ali do cliente dele, né? E dizendo que os ministros do STF eram os mais odiados do Brasil. Esse vídeo repercutiu, viralizou, e as pessoas realmente tomaram isso como uma forma de protesto, de indignação, que todos nós sentimos em relação a essa Suprema Corte que está aí, né? E aí a gente coloca a falta de humanidade, né? Essa mesma galera que vai permitir o assassinato de bebês na criança o assassinato de bebês na barriga das suas mães, a turma do STF, eu acho que acredito que a maioria vai aprovar, infelizmente, isso aí. Essa mesma turma vai agora julgar pessoas online, entendeu? Sem ter o direito do advogado fazer ali a sustentação oral, entendeu? Se a gente saber se eles realmente estão ouvindo o que os advogados estão falando. Exatamente. Esse é o tratamento que eles né? têm, né, com a vida humana, e ao mesmo tempo que soltam traficantes, ao mesmo tempo que soltam Sérgio Cabral, ao mesmo tempo que descondenam um ladrão, né, como Lula, ao mesmo tempo que a gente viu uma série de abusos, como aconteceu na pandemia, para impedir que a polícia subisse nas favelas para poder combater o tráfico. Então, parece que nós temos uma Suprema Corte que realmente está alinhada com tudo que não presta, e em detrimento do bem-estar da sociedade. Que de Suprema Corte não tem nada, é suprema vontade dos interesses, né, na cabeça dos ministros e do partido. Porque se você for analisar, né, um esquerdista, um comunista, ele até isso, certa vez, meu Deus do céu, que agora eu vou lembrar o nome do artista, até muito conhecido, acho que ele era baiano, que ele já foi de esquerda e ele entendia que o partido era mais importante, o que eles ensinam, o partido é mais importante do que a própria vida, que é a sua própria família. Então essa militância, como você pega um Dias Toffoli, que entrou novinho no STF, né, que tem até uma reportagem de 2011, advogado do PT, 2011, 2012, tem uma reportagem falando, olha quantos anos, que é a aposentadoria compulsória, 70 ou 75 anos. 75 anos. Olha quantos anos ele vai estar trabalhando aos interesses do PT, era o estagiário do PT, quando ele entrou no STF. Essa era a alcunha colocada para o Dias Toffoli. Então, naquela época, o jornalista, o repórter falou assim, troca-se a cor verde da Constituição e coloca uma capa vermelha, porque é isso que vai acontecer. Isso em 2011, 2012. 2023, passados 10, 11 anos, isso daí já é realidade. Até vemos a realidade, né? Então, e agora falar em plenário virtual, existe pandemia, ministros tomem vergonha na cara. Vocês não tem o que fazer não, Quando é um assunto que é do interesse dos senhores, sessão presencial, né, toda a defesa. Olha o bate-boca que teve com o Alexandre de Moraes e o André Mendonça. Não, ele não podia concluir um raciocínio que eles interrompiam, porque isso vai de encontro ao que a população pode saber, porque aquilo tudo é gravado. Existe a lei de transparência e hoje com acesso à informação as pessoas estão se interessando mais, estão se informando mais. Então, toda raciocínio, toda defesa oral ali era interrompida, porque não era de interesse deles, para que a população saiba do que está acontecendo ali. Estamos em pandemia para fazer uma sessão online, virtual, sessão virtual. Me digam do que vocês têm medo. Eu sei do que vocês têm medo, mas me digam o que é que vocês têm medo. A gente sabe que é da população, o cidadão de bem, que paga seus impostos. Pois que é, não concordam com essas coisas. Aí eles criaram essa TV Justiça para poder dar transparência aos julgamentos, né? Fizeram todo aquele standard, nada adianta. É igual a EBC, né? Não tá pra nada. Aquele circo, né? Tipo, muitas vezes, né? Para poder mostrar que a ministro do STF aqui no Brasil, o ministro do STF dá entrevista, participa de podcast. Tem uma propagandinha que eu vou deixar aqui para vocês verem do ministro Barroso, que isso passa na televisão. Na Pluto TV, que é um streaming online até aberto. o aplicativo dele, sabia não, vou pesquisar. A Pluto TV, né? Tem um aplicativo. Então, quando você vê nos intervalos da Pluto TV, eles passam no comercial do canal Quebrando o Tabu, passa lá o ministro Barroso
fazendo militância pro aborto com a seguinte frase, né? Se os homens engravidassem, a questão do aborto já estaria resolvida no Brasil. Se os homens engravidassem, essa questão do aborto já estava resolvida há muito tempo. Quebrando Tabu. Pluto TV. É esse o ministro que vai definir pelo assassinato de bebês na barriga das suas mães. Um ministro militante, um militante de esquerda que está no STF. Aí a gente vê esse tipo de coisa que não acontece em outros países. O ministro da Suprema Corte não pode se manifestar, entendeu? Sobre as causas, sobre aquilo que ele vai julgar. E aqui no Brasil o cara faz propaganda mesmo, entendeu? Na cara dura. E agora eles têm medo de fazerem um julgamento na frente, confrontando os advogados dos réus, porque ele já tem a sentença pronta, né? Porque o que acontece nesse julgamento do 8 de janeiro é porque esses 300 que vão ser julgados, na faixa de 300, eles já estão previamente condenados. Com certeza. É isso que, de fato, já está dado como certo. É a condenação desses 300 réus entre 10 e 17 anos de cadeia. Todos eles vão ser presos, vão ser enjaulados, sendo que o máximo de crime que eles cometeram foi quebrar alguma coisa ali dentro dos prédios, algo que eles têm que pagar, mas dentro da medida da lei, e não como golpe de Estado, porque golpe de Estado não existe golpe de Estado sem armas, não existe golpe de Estado com vendedor de algodão doce lá no meio, né? Não existe golpe de Estado com pessoas sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de instrução, sem liderança, porque o movimento não tinha liderança. Não existe golpe de Estado com prédios vazios, porque ninguém estava lá naquele 8 de janeiro, nem o presidente, nem os congressistas, nem os próprios ministros do STF, ou seja, que golpe de Estado é esse? Fora que... Golpe, só para concluir, Gabriel, golpe é aquilo que já foi dado em nosso país. Golpe foi quando Alexandre de Moraes impediu Ramagem de ser nomeado na PF em 2020 como diretor da Polícia Federal. Golpe foi quando o STF tirou os poderes do Executivo, o direito de Bolsonaro governar o Brasil, tomar as decisões em relação à pandemia. Golpe foi quando, ano passado, impediram o Bolsonaro de fazer uma campanha da mesma forma como o Lula pôde, impedindo de colocar na televisão, inclusive propaganda, dizendo que Lula era a favor do aborto, e algo que a gente sabe que ele é, e hoje está provado isso. Golpe foi tudo isso que aconteceu por parte desse conluio do sistema com a grande mídia para poder tirar a direita do poder, para poder devolver esse ladrão desgraçado na presidência da República. Golpe foi tudo isso que aconteceu, e o golpe foi dado, sim, pela esquerda. É isso que aconteceu em nosso país. Não por essas pessoas que estavam lá, foram enganadas, foram iludidas, estavam lá pelo sentimento também de indignação. A gente não pode deixar de destacar isso, porque foi muito duro, foi muito difícil para todos os patriotas aceitar ver um descondenado, alguém que já destruiu o nosso país, na presidência do Brasil novamente. E é assim, o que aconteceu no passado, por mais que foram dois momentos muito cruciais no Brasil. Primeiro, a pandemia no mundo todo, que tudo foi questionado, tudo se foi questionado. E ano passado, quando você tem um sistema, tem um tribunal, que em outros países não existe isso, né? Um tribunal que está ali controlando, que vai contar os votos. Como é que você vai questionar isso, o que está lá, o resultado da urna? Mas e o resultado das ruas? A gente sabe que a grande maioria estava do lado de Bolsonaro, pelo amor de Deus, toda a campanha. Aí quando chega perto da eleição, meu Deus do céu, né? O teatro estava feito. A gente sabe, se a esquerda mundial, não falo nem na esquerda do Brasil, a esquerda mundial conseguiu interferir nas eleições americanas, o que é o Brasil, pelo amor de Deus? É água com açúcar, pelo amor de Deus. Golpe de Estado, sabe o que é isso, Flávio? É um revanchismo com 64, é um revanchismo com a Lava Jato, quando colocaram Lula na cadeia, e agora, os milhões, os milhões, né, de reais, não sei se chegou à casa de bilhões, que foram devolvidos em delação premiada. Tudo isso, bilhões, tudo isso vai ser anulado por quê? Se for anulado a questão de Lula, porque já começa a questão de roubalheira em 2005. Quem aqui tem pelo menos uns 25, 20 anos vai lembrar, mesmo novo vai lembrar, até 30. Que a roubalheira do PT começou em 2005. Na verdade, quando pisaram o pé em 2003 na presidência, lá no Executivo. Só que naquela época não podia tesourar Lula. Aí quem foi o testa de ferro? Disseuzinho chegou e falou, olha, foi eu que fiz isso, mas com a conveniência, todo mundo sabia ali, pelo amor de Deus, ninguém é inocente. Aí quer dizer que o cara, né, chega lá, não sabia da roubalheira que teve na Petrobras. Dilma caiu depois com a questão da responsabilidade fiscal, que merecia mesmo, já chega. O que falar, se vocês, né, o lado oposto, quer falar que a gente queria dar um golpe, o que falar, né, do quase questionamento do PSDB,
que nunca foi de direita, era uma contrapartida para as pessoas que não tinham tanta instrução na época, porque ou você era petista ou antipetista. E o que tinha, na época, o maior partido em 2014 era o PSDB. O Aécio Neves quase que questionou o resultado das urnas. Questionou, né? Questionou, mas não foi para frente, né? Não chegou a, de fato, eles ir. colocaram uma ação para poder saber se as urnas... E queriam recontagem. Queriam recontagem. E ninguém lembra dessas coisas. Agora, ano passado, chamado de golpista, golpe, como o Flávio falou, sem armas. Com isso. E fora que tinha uma minoria organizada. O André Mendonça frisou isso, tinha uma minoria organizada que já tinha acesso a determinados locais para quebrar, para causar desordem e colocar a culpa no geral. E cadê esse pessoal que sumiu? Cadê aquele cara que destruiu o relógio lá, que era da época do Império do Brasil? Quero saber quando cadê as imagens do 8 de janeiro, Flávio Dino? Cadê? Cadê? Aí ninguém fala isso, ninguém vai fazer nada. Sabe o que eu lembrei, Flávio? Você falou, só para amarrar aqui mais uma vez, a questão dos 300, é pouco mais de 300 que vão ser condenados, né? Sem querer fazer analogia, né? Muito se compara, pelo menos assim, questão física, do filme 300, né? Do imperador lá, do reino Xerxes, que parece muito com Alexandre de Moraes, né? Ou vice-versa, né? Então, ali, os 300 de Esparta já sabiam que ia perder, mas eles lutaram até o fim. Você que provavelmente, né, patriota, que vai ser condenado, não desista. Né? Isso é um ataque à democracia. Eles falam tanto de democracia, eles não são democratas coisa nenhuma, são ditadores. Ditadores forjados da lei do lado, né, limpinhos. Mas a gente sabe que um dia a verdade chegará à tona e espero que eles paguem. Exato, né? Que isso seja revertido. A gente espera que toda essa injustiça, um dia, ela seja revertida, que essas pessoas elas sejam libertadas e que elas sejam indenizadas por tudo que elas passaram. Como eu falei, são mais de 300, ou mais ou menos 300, que serão julgados e condenados. Já estão previamente condenados. Só esperando o despacho. O julgamento é só o trâmite julgado. Uma conformidade, entendeu? É só uma formalidade, né? Para poder ali bater o ponto, cumprir a tabela. Mas eles já estão, infelizmente, condenados. É isso que o Sebastião Melo também disse, entendeu? Na semana passada, após a condenação do cliente dele, o Aécio, né? Tinha um policial que estava preso também, né? Ou ele falou da questão dos policiais que estavam presos sem um julgamento legal. Exato, também falou sobre isso, o Sebastião Coelho, né? Confundiu aqui o nome dele. O Sebastião Coelho falou da questão dos policiais, falou que todos, após a condenação do Aécio, que era o cliente dele, que todos ali já estavam previamente condenados. E é isso de fato que já está acontecendo, né? A gente sabe. E os outros mais de 1.000 que foram presos vão ter que assinar obrigados um acordo de persecução penal que a OAB está oferecendo para eles assumirem a culpa, entendeu? Para poderem não serem presos, né? Para vocês verem o grau de absurdo que chegou esse regime de exceção, essa ditadura à moda brasileira. Você admite que tem culpa e a gente libera, mas o seu cadastro vai estar aqui, cuidado. Eles estão legitimando ou governando, né? A jurisprudência pelo medo. Acabou, ponto. É para colocar medo. E como tem os militares lá que foram presos, até o comandante lá da Polícia Militar que também caiu, né? Assim, né? Tá preso lá, caiu pro mais fraco. Eles não vão prender o general Dias, né? Não vão. Ou talvez lá na frente, não sei. Mas alguém ia ter que cair. Não vai ser alguém que está do lado deles, que apesar deveriam dar exemplo para a sociedade, deveriam ter honra, né? Vestindo aquela farda. Mas como eu estava conversando um dia desse com meu pai, Gabriel, acorde, né? Os militares, independente de estarem lá naquela posição, são seres humanos, né? Eles são formados por algum lugar, né? Sejam nas escolas, sejam nas faculdades. Olhe quem está adentrando a esses meios hoje em dia. Não se tem mais o amor, né? Aquela questão de você ser, se for nos meus militares, militar por carreira, por amor, mas sim pela estabilidade. E muitos vestem a farda, né, militar, mas por debaixo vestem a camisa vermelha. Os melancias, né? Deixar aqui um videozinho do Jorge Seife, senador por Santa Catarina, que representou ali falando na CPI que o teve coragem, do QG ali de Brasília era um covarde. Que de fato era, podia ter desfeito aquele acampamento, podia ter orientado as pessoas, poxa, depois do 1º de janeiro não tem mais sentido vocês estarem aqui, porque não deixou, tem mais que né? ser feito. Deixou para as pessoas serem ali, caírem na armadilha do Flávio Dino. Exatamente. E na verdade, muito se foi conversado com o pessoal, teve aquelas pessoas do deixa disso e aqueles que foram lá pro desespero. Eles sabiam que foi em 2020, né? No começo de 2021, tinha acontecido o Capitólio nos Estados Unidos. Eles armaram, orquestraram o Capitólio brasileiro. Exato, né? E com a permissão
do general do QG do Exército, George Safe, deu esse recado aqui que eu achei tipo sensacional. O cara se emocionou e representou a indignação dos brasileiros com boa parte dessa cúpula do Exército, que não representa também os baixa patente. Eu quero repetir para o senhor é um covarde e o senhor presta continência para comunista, e o senhor hoje serve a um ladrão, e o senhor traiu o seu povo. O senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos, não fez, para deixar depois Flávio Dino. Como vocês não desmobilizaram, mas depois que virou o governo, para adular esse governo de ladrão, de desgraçados, que arruinaram o nosso país e vão arruinar de novo, o senhor encaminha senhoras, senhores, famílias e crianças para serem presos e agora terem pena, general covarde. É complicado. Mas é isso, vamos seguindo aqui, né? Dentro dessa pauta do STF, nós temos também o julgamento do marco temporal, né? Que está 5-2, não coloquei na pauta aí, mas já que a gente começou a comentar na questão do aborto, vale a pena falar, né? Esse julgamento, ele tem um projeto de lei que está no Congresso, foi aprovado na Câmara, para poder determinar que esse marco ele tenha validade e as terras a partir de 88, a partir da Constituição de 88, elas não possam ser reivindicadas. Só que o STF está julgando de forma apressada isso para poder revogar essa questão do marco temporal, e também o Senado, onde está lá a comissão, está na Comissão de Constituição e Justiça, também a base governista no Senado também está segurando essa pauta. Eles querem realmente causar um caos no nosso país. E a gente sabe que uma das pautas que também essa Agenda 2030, que a ONU, que essas fundações internacionais, que essas ONGs atacam, é o agronegócio brasileiro. E o maior prejudicado, caso esse marco temporal seja revogado pelo STF, vai ser o agronegócio brasileiro. Então, muito atento a isso. A gente vai cobrar dos senadores, né, representantes nossos aqui. Peço a vocês que também façam isso, para que eles votem favorável ao marco temporal, para que eles coloquem pressão em Rodrigo Pacheco, no Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, para que essa pauta ande, porque se o STF revogar essa questão do marco temporal, meu amigo, aí eu pego tem um vídeo do Dias Toffoli, que foi o comentário dele no julgamento, que eu vou deixar aqui, né? Mas essa é uma controvérsia histórica, senhora presidente, porque, na verdade, é uma controvérsia que é julgada, se nós formos olhar pelo lado da história, pelos invasores. Nós estamos aqui a julgar a pacificação de uma situação histórica. Então tá aí para vocês, o que é que ele diz aí, né? De que é uma questão de reparação histórica, que é uma questão de sanar um problema dos nossos, como se os índios que estiveram aqui no Brasil ao longo antes dos portugueses chegarem, eles fossem dono de tudo. A propriedade em si, e inclusive a própria esquerda diz isso, né, que é a função social, né? Como é que os índios vão tomar conta de tanta terra no Brasil, sendo que eles são a minoria de menos de, acho que 1 milhão em tribos. Absurdo. É um negócio que é absurdo. Eu pergunto ao Dias Toffoli, se é para fazer uma reparação histórica, seu Dias Toffoli, você que agora quer ser um dos mais odiados do Brasil, né? A próxima pauta também é essa. É uma briga boa, né? Entre quem do STF é o mais odiado do Brasil, né? É Rosa Weber, né, que traz o aborto, é Alexandre de Moraes. Cada um tem uma pauta, cada um tem um propósito ali dentro do STF. É complicado. Para poder cumprir essa agenda aí, né? Essa agenda progressista. Eu pergunto, seu Dias Toffoli, se algum índio, porque Brasília até 1960 era mato, não tinha nada, né? Se algum índio chegar ali reivindicando que o setor onde você mora em Brasília é uma terra indígena, você vai dar sua casa para o índio, você vai dar seu terreno para o índio morar, seu Dias Toffoli? É uma boa pauta, viu, pra gente procurar algumas tribos aí, com certeza eles sabem dessas informações. Pra lá, reivindicar na porta deles. Exato. Porta dele, né? Porque é um verdadeiro absurdo que estão querendo fazer com o nosso país, pô. Acabar com o agronegócio, tirar propriedade, estão confiscando cabeça de gado de pessoas no Pará, em estados do Brasil, pô. Flávio, quando o Enéas e o Bolsonaro foram na tribo, né? Que eu falo, na tribo Yanomami, em 2003, acho que foi 2003, se não me engano. Rapaz, eles viram lá que uma das maiores tribos que existe no Brasil, eles têm terras para mais de 500 anos. Querem dar mais terras para quê, pelo amor de Deus? Você fala, não tem
Por quê? Isso é interesse internacional. Interesse internacional. É para poder prejudicar algum negócio, para poder beneficiar essas ONGs que utilizam, né, recebem recursos para poder manter essas tribos cativadas e explorar lá. Fatiar o nosso território. Olha o que pra China, olha o que aconteceu, acho que foi em 2007, 2008, a questão do cupuaçu. Não sei se você lembra disso. Que umas ONGs dessas aí pegaram, né, usurparam o nosso cupuaçu, que é nosso, é do Brasil, e levaram para a China para tentar patentear. O governo, à época, né, de Lula ainda, teve uma briga, conseguiram provar que era nosso. Mas olha o mau caratismo entre eles mesmos, né? Que dizem de esquerda comunistas. A China não está nem aí. Para eles, o que eles conseguirem de lucro no mundo, para eles está bom. Mas esse é o objetivo. Né? Fora, né, da internacionalização da Amazônia, como Macron quer, porque quer dizer que é deles. Em 92, para quem não é nascido, quem não se lembra, se tiver interesse, procure. Operação Sumuru. Isso na época de Collor. Que quase, Estados Unidos invadem a Amazônia brasileira. E aí, se não fosse um aviso de um militar que viu uma movimentação estranha, que passou para o seu comandante, o comandante entrou em contato com Brasília, né, não teriam sido destacados mais de 3 mil militares e uma operação de dissuasão não teria sido feita. Estados Unidos, na época, acho que era o Bill Clinton, né, que tinha também essa pauta já. O Bill Clinton era Bush, eu não lembro. O Bush pai, né? Já se tinha essa questão, né, de internacionalização da Amazônia, e talvez naquela época seria muito mais fácil reivindicar isso, porque, né, questão da força terrestre, etc. E, né, hoje tá mais amarrado, se bem que com esse governo entreguista fica um pouco mais difícil. Só que acho que a população iria brigar mais por isso, pelo menos aqueles que amam o país. Exato. Naquela época iam entrar e acabou. Iam dizer, não, isso aqui é nosso e pronto. É difícil. Se não houvesse essa reação, né? Essa reação imediata. A gente tem, como você falou, Gabriel, esses acordos que estão sendo feitos com a China, pô. Tá sendo feitos diversos acordos, foi assinado navio do Irã, né? Então uma bagaceira. Levamos calotes de Cuba, da Argentina. Da Venezuela. De Cuba, meu Deus do céu, de diversos outros países. Né, A Argentina pediu para que a nossa Casa da Moeda imprimisse moeda e nem a impressão foi paga, só para você ter uma noção. Uma nova nota de 2.000 pesos foi lançada e a inflação só vai aumentar. Cobraram, não sei se você está sabendo, que tem agora um imposto no Rio Paraguai que dá acesso à Argentina. Teve um navio paraguaio que foi taxado em mais de 25 mil dólares, porque era sobre o X valor sobre o valor da carga, que era só de combustível. Só para lembrar você, porventura não pode conhecer um pouco de história, muito menos, algo parecido, aconteceu no passado, e por isso que aconteceu a Guerra do Paraguai, né? E também na Bacia do Prata. Pois é, né? Seguindo aqui a pauta, né? A disputa para ver quem é o mais odiado do STF. Né? Depois de anular acordo de leniência do Odebrecht, Toffoli anula processos contra juiz lulista que foi colocado para tomar conta da Lava Jato. Né? Quem não lembra daquele juiz Apio, né? Que é o sobrenome dele, não vou saber aqui o nome todo. É que ele... Usava óculos? Que agora vai ser o próximo do STF? Não é o Apio, né? Que é o juiz da Lava Jato de Curitiba, né? Que foi colocado após a saída da Gabriela Raffa e também do próprio Muro. Ele foi pego num grampo, né? Ameaçando, chantageando o filho de um desembargador, acho do TRF4, se eu não me engano. E ele foi afastado da Lava Jato por conta dessa atitude criminosa. Ele também utilizava a senha Lule 2022, ou 2022, tipo, ou é LUL22, para poder acessar o sistema da Polícia Federal, dos arquivos do Poder Judiciário. Né? Um idiota, né? Então, esse militante de esquerda estava tomando, um juiz militante, estava na Lava Jato, o TRF4 afastou ele, e agora o Dias Toffoli anulou todos os processos que estavam relacionados. No caso de Dias Toffoli, né, anulou os processos do TRF4 sobre esse juiz. Ou seja, a gente viu um caso, né, recentemente da Ludmila Lesgrilo, que ela simplesmente foi aposentada compulsoriamente do judiciário, ela não pode mais ser juíza, por conta simplesmente de dar palestras, de falar a opinião dela pública por ela ser conservadora. Agora um juiz que é corrupto, que é um marginal, tá aí, Toffoli inocentou. Acabou com os processos dele, né, e agora ele pode... Se o CNJ permitir, até agora o CNJ não permitiu, que ele volte para a 13ª Vara de Curitiba e vá lá tomar conta da Lava Jato. Eu faço analogia, né, tem uma cena que ficou até, repercutiu agora nas redes sociais, né, da prefeitura do Coringa, né, que tem
o DC Comics, quem gosta, né? Batman, Coringa, tem um episódio que o Coringa ele é o prefeito da cidade, o outro Pinguim é o promotor. Olha, e só o, gente e boa, o Harvey né? Dent é o policial. Só gente boa, né? Os vilões no lugar da... É isso que a gente tá vendo. Quem vai tomar conta da Lava Jato é um juiz lulista, né? E Dias Toffoli que tá São os endossando criminosos. isso aí, né? São os criminosos. Então, é realmente a disputa, né? Para ver quem é o mais odiado dentro dessa Suprema Corte. Vamos passar para a pauta 5, que também envolve o STF, né? Após a decisão do STF favorável à volta do imposto sindical, sindicatos praticam extorsão contra trabalhadores. Eu vou pegar esse caso aqui, vou deixar aqui na tela para vocês verem, né? E a própria Folha de São Paulo que postou, viu? Jornal de esquerda. Aqui, ó, sindicato cobra 12% de contribuição e exige R$150 para recusa após decisão do STF. Ou seja, o trabalhador que ia nesse sindicato para poder dizer que não queria pagar o imposto sindical, porque ainda pela lei o trabalhador ele pode não pagar, né? Ele pode escolher não pagar, desde que ele escreva uma carta de próprio punho dizendo que não quer pagar o imposto sindical. Ele pode, só para dar uma dica para vocês, né? Aproveitando você que é trabalhador, que tem sindicato, né, na sua categoria, que você quer CLT. Que já recebe muito, para não dizer outra coisa, né? Você pode fazer uma carta de próprio punho, levar no sindicato da sua categoria, dizendo que você não quer pagar o imposto sindical. O sindicato, pela lei que tinha sido aprovada em 2017, né, no Congresso, o sindicato ele é obrigado a não cobrar. E o que é que esse sindicato, que em São Paulo, eu não vou lembrar aqui a cidade exatamente, mas vou ver se eu procuro aqui, o que é que esse sindicato canalha, esse sindicato de vagabundos está fazendo? Ele está cobrando 12% de imposto sindical e as pessoas em cima do salário do Meu Deus do céu. Liga aí, ou seja, e ainda por cima as pessoas que não querem, que levam essa carta de próprio punho lá para poder dizer que não quer pagar, o sindicato só aceita mediante pagamento de uma taxa única de R$150. Coisa legal, né? Que isso não existe, né? Não tem. É ilegal, isso é completamente ilegal e inconstitucional. O que esse sindicato está fazendo e muitos outros no Brasil certamente vão fazer, sindicatos de vagabundos, vão fazer isso, vão tentar extorquir trabalhadores. Vão tentar tirar ainda mais o dinheiro que o pobre do trabalhador ganha. Então, a vergonha, o absurdo que está acontecendo. O STF causando um caos jurídico em nosso país, tomando decisões que não são da competência dele. O Congresso já tinha aprovado uma lei, o Congresso já tinha determinado que o imposto sindical não era obrigatório, que as pessoas só deveriam pagar caso elas manifestassem o interesse, e o sindicato que representa a categoria não deixou de existir. A gente tem aqui o sindicato muito forte que é o Sintese, que é o sindicato dos professores, né? Todo militante de esquerda, mas os professores aqui são de esquerda e vão lá e pagam a porcaria do sindicato deles, e eles pagam esse lixo. Então é da vontade de cada um, da liberdade da pessoa de poder pagar ou não se ela quiser. É simplesmente isso que estava valendo no nosso país. O STF vai numa decisão e determina que agora o imposto sindical volta a ser cobrado, e o trabalhador, para não pagar, ele tem que se manifestar, para dizer que não quer pagar. Ou seja, é uma inversão de valores. Agora o STF inverteu a coisa para ficar a favor do sindicato, e como não tem regra, fica aí o sindicato cobrando o valor que ele quer. Então a gente espera que isso seja revertido na justiça aí de primeira instância, né? Porque se depender da STF não vai. A gente espera que na primeira instância algum juiz que tenha bom senso derrube a decisão desse sindicato, que os trabalhadores tenham o direito de não pagar esse imposto, que também o Congresso tome alguma ação, regulamente isso, novamente, para poder, ou coloque na Constituição, já que tudo aqui tem que ser colocado na Constituição, impedir que esses abusos aconteçam com o trabalhador. Então, porque quem mais sofre no Brasil, infelizmente agora, até a gente vai falar sobre isso agora na questão da Uber, é o trabalhador, pô, é a pessoa que realmente trabalha. Esses vagabundos aqui do sindicato que não trabalham, que vivem de parasitar o Estado brasileiro, que vivem da contribuição das pessoas que trabalham, não fazem nada e estão aí, agora querendo explorar quem de fato trabalha. É uma vergonha, né, o que a gente está vivendo nesse país, é um retrocesso completo. Eu também já trabalhei de CLT, já tive, né, convivência com esse tipo de situação. E graças a Deus, na época, a gente tinha o poder de escolher, eu quero ou não quero. Não é um sindicato, não é o judiciário que vai dizer, que vai impor uma vontade do trabalhador. Já se ganha tão pouco no Brasil, já paga-se tanto imposto, e ainda mais um imposto sindical, que muitas das vezes é só para fazer politicagem. Tem muito trabalhador que não concorda com as ideias do sindicato. Quem é a favor, pague. É opcional, pague. Financie os seus ideais ou aquilo que você acredita. Mas R$1.300, né? 1.300 e pouco. Ainda com descontos, INSS, etc. Uma porcentagem de transporte. E você ainda pagar imposto para esse bando desocupado
que são líderes sindicais, eles têm dinheiro, vivem bem. Agora, as massas é que tem que sustentar uma parte dos recursos deles. Cidadão, trabalhador, quando mexe no nosso bolso, né, aí a gente começa a refletir e ver que as coisas não são bem assim. Fazem muito pouco pelos trabalhadores. Né? Isso daí é conversa fiada. Né? É só os interesses deles. Vem a nós e o vosso reino que vocês quiserem. Tá na hora de acordar. Pois é, né? Seguindo ainda nessa pauta, trazendo mais uma questão de sindicato aí, agora vamos falar da Uber, né? Se já estava ruim com o imposto da Shein, da Shopee, sobre as compras internacionais, vem aí também agora o imposto da Uber, né? O governo Lula quer regulamentar aplicativos de transporte e cobrar INSS dos motoristas. Lembrando que foi feita, né, parece que em Brasília tem um sindicato dos motoristas da Uber, né, que estava negociando com o governo e também com a plataforma soluções, né, para essa questão dos aplicativos e tal, para dar os direitos trabalhistas, entendeu? Como se esse sindicato representasse a vontade da maioria dos motoristas de Uber, né? Aí agora houve uma decisão por parte do governo, já que não chegaram a acordo, de mandar um projeto, e parece que esse projeto, apurei por algumas fontes, diz que tem o aval da Uber, já outros dizem que não, que são iniciativa do próprio governo federal, para poder onerar as tarifas, né, e fazer com que sejam cobrados 27% de INSS sobre o que cada motorista ganha por dia, né, por hora, na verdade. Então, você que é motorista de aplicativo, que fez o L, agora você vai ter que pagar aí mais 27%, e não acho que isso vai ser a Uber que vai pagar não, viu? Isso vai para o custo das corridas, isso vai aumentar também a parcela, o percentual de que a Uber cobra de você que é motorista de aplicativo das corridas. Isso não vai sair do bolso da Uber, isso vai sair do seu bolso, vai sair do bolso também de nós, que somos trabalhadores, nós que utilizamos o serviço de aplicativo de transporte, né? Então, tá aí, para você mais essa. Quando o Estado quer regular, quer se intrometer em tudo, né, no serviço, nos meios de consumo, acontece isso. 99 Food, né? Acho que o James e outras saíram justamente por isso. Se você for analisar todos os motoristas que desde 2007, quando começou o serviço aqui, que os taxistas foram para as ruas porque não era regulamentado, tal. Só que, fazendo esse adendo, né, só no começo, o que acontecia na época, pelo menos os taxistas, era um serviço de má qualidade, caro, e que foi uma revolução. Né? O digital, né, um novo serviço, chegou à sociedade. E na época não existiam esses direitos trabalhistas. E por que agora, né, depois de pouco mais de 5, 6 anos, querem se regular? Só afasta os investimentos, só afasta as empresas, uma oportunidade de renda. Né? Lógico que a gente não pode... É muito questionável o que é trabalho e o que não é. Hoje se vê, né? Muita gente... PC, ganhando dinheiro, né, povo ganhando na internet sem fazer nada, só imitando... Exatamente. As formas de trabalho mudaram. Né? Você pode querer uma melhoria, mas você mesmo pode fazer isso. Né? Não é por intervenção do governo, chegar ali, a gente vai taxar isso daqui, ou pelo menos amedrontar, que parece que isso é o objetivo. Se vocês não pagarem, a gente dá o jeito. Agora imagine, né, as fontes, né, a gente, só especulação, não tem algo concreto. Digamos que a Uber, a Pop, que é chinesa, olha aí, cadê as amizades? A Pop é chinesa, a Uber é americana. Né? Se fosse só a Uber, eu até entenderia, né? Tem esse afastamento com o Ocidente e mais o alinhamento com os BRICS e com o Oriente. Né? Oriente com alguns países, outros não. Mas o porquê? Digamos que elas saiam. E aí, como é que vai ser? Né? É um serviço que gera bilhões, né, de movimentação. Né? E aí, a população? Eu fico imaginando, como a gente está falando da questão do marco temporal, a confusão que vai ser. Imagine com a retirada desse serviço aqui no Brasil, que muita gente utiliza. Eu quero ver só como é que o governo vai segurar esse pepino. Que não tem solução. É uma solução da esquerda sempre de faz de conta, é de qualquer jeito. Eu quero ver qual vai ser a solução se vocês continuarem pressionando o governo atual, continuar pressionando as empresas, e as empresas falarem, não, vou pagar e vou sair do país. Vou encerrar os serviços aqui até que algo seja alterado ou mudado. Eu quero ver qual vai ser a solução. Cara, o que eu fico mais triste, né, dessa situação, Gabriel, que quem sofre mais, né, como a gente estava falando aqui, é o trabalhador. É a base. É o pessoal de classe média, claro. O cidadão que ia para o trabalho, que era escravo de um transporte público ruim, como a gente ainda é aqui em Aracaju. Claro. Era quem é escravo de um serviço porco, que esses ônibus aqui de Aracaju, por exemplo, ou escravo de um táxi que ninguém tinha condições de pagar, só pagava táxi aqui no Brasil, quem era rico. Exatamente. Era 70, eu sei, atravessar a cidade aqui, você pagava 70, 100 reais, pô.
E quando você pegava, só ficava aquela angústia, né, do taxímetro, quando era bandeira 2, meu Deus do céu. Às vezes você pegava uma corrida de tanto até tanto, só tem um X. Você ia, porque às vezes precisava e depois iria seguir andando o percurso, porque é caro. Né? O taxímetro você sentava, já tinha base lá de 4 e alguma coisa, pelo menos até onde eu lembro de pegar táxi. Então a gente vê agora a volta desse pensamento retrógrado, desse pensamento atrasado, que inclusive a gente vai falar daqui a pouco também da viagem de Lula. Só para adiantar, né, ele falou, deixar aqui até o vídeo, né, ele dizendo que os motoristas de Uber trabalham, usam fraldão para trabalhar, o cara é um mentiroso. Como é que vai ser a relação capital e trabalho no mundo empresarial digitalizado, sabe? Em que as plataformas muitas vezes trabalham as pessoas quase que como trabalho escravo. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aquelas meninadas que trabalham de moto, que trabalham de bicicleta, às vezes eles não têm banheiro para ir. Às vezes eles trabalham de fraldão, porque não tem banheiro para ir. O Lula nem passa o tempo, nem vive no Brasil. Lula passa mais tempo, ele está fora da realidade. Né? Lula passa mais tempo fora do Brasil, Lula não anda nas ruas. Como é que ele sabe a realidade do trabalhador brasileiro? Como é que ele sabe a realidade do trabalhador da Uber? Ele ouviu isso onde? Que o motorista de Uber usa fraldão, pelo amor de Deus. Onde é que ele ouviu isso? Ele veio da cabeça doentia dele, né? Dessa cabeça mitomaníaca, que o cara vive mentindo. É mau caráter. É mau caráter. Ele sabe que não é assim, mas ele quer falar só para ter um impacto para as pessoas. Isso, ele tá fora do país falando isso lá, porque tem um outro senil lá, o Joe Biden, né? E a dupla lá, né? Deb Lloyd. Dois gagás, né? Dois gagás, na verdade. Deb Lloyd, né? Biden, Deb, o Lula é o Lloyd. Dois doentes, malucos. Entendeu? Que estão querendo destruir o Ocidente, estão fazendo isso de fato, né? Porque o Biden lá é um inepto, está desgovernando os Estados Unidos, e agora esse doente aqui, esse mentiroso, psicopata, está na presença da República aqui no Brasil, mentindo, destruindo a imagem do Brasil lá fora, como se os trabalhadores brasileiros tivessem que se humilhar dessa forma, e se humilham só para pagar imposto, porque é basicamente isso que o brasileiro hoje faz, né? Trabalha para pagar imposto. Essa é a humilhação que nós enfrentamos aqui, viu, Lula? Pagar os impostos para sustentar suas viagens milionárias aí fora do Brasil. E aí você vem agora reclamar, dizer que motorista de Uber trabalha aqui de fraldão, né? Você nem conhece a realidade do trabalhador brasileiro, você não anda nas ruas do Brasil, você não sai, você vive mais tempo fora do Brasil viajando, gasta no hotel de 7 milhões de reais, em vez de estar aqui cuidando das enchentes do Rio Grande do Sul, cuidando do povo que estava sofrendo. Estava na Índia, agora foi para Cuba, agora já está nos Estados Unidos. Enquanto a primeira, meu Deus do céu, a primeira dama só lá na China, nem na China namastê, enquanto o pessoal estava, namastê, é uma alegria estar aqui, o povo lá sofrendo no Rio Grande do Sul. Cadê o apoio? Cadê um presidente ali, né, no chão, olhando no povo, como o Bolsonaro fazia, né? Tinha seus erros, todo mundo tem, ninguém é perfeito, mas na hora do vamos ver, na pandemia, ele estava ali com o povo, no meio da rua. Ele não vê isso, não vê nenhuma preocupação, nenhum cuidado para com o povo, a quem ele jurou, né, mais uma vez, tanto se orgulha, né, não tem um título de nível superior, mas se orgulha em dizer que juro defender, blá blá blá, aquela frasinha que se tem quando você vai tomar posse como presidente. E na prática é tudo ao contrário. E a gente vê também dentro desse contexto como também o trabalhador brasileiro, infelizmente, muitas vezes, essas categorias, elas são ingratas, porque, poxa, é mais de 1 milhão de pessoas que trabalham na Uber, e na Uber, no 99, mais de 1 milhão de pessoas que têm um trabalho, graças a esses dois aplicativos, também o iFood, e outras empresas que tinham. Outras plataformas. Hoje a iFood conseguiu monopolizar, por quê? Por conta da pressão desses sindicatos idiotas, desse bando de babaca desgraçado, que tem uma mentalidade sindicalista que acha que o Estado tem que gerir tudo, que o Estado tem que regulamentar, que tem que ter direito trabalhista, que nós temos que ganhar o mínimo, entendeu? Como se a concorrência não fizesse isso, não garantisse isso. Hoje não tem mais Rap, hoje não tem mais 99 Food, hoje não tem mais nada, só tem iFood. Por quê? Porque Uber Eats, né? O Uber Eats saiu faz bastante tempo, acabou. Hoje não existe mais esses serviços de entrega de comida no Brasil. Por quê? Por conta dessa pressão desses babacas que dizem que representam os trabalhadores através de sindicatos, que se organizam para fazer greve, paralisação, porque acham ruins as condições de trabalho. Se você está achando ruim, meu amigo, a condição de trabalho, vá fazer outra coisa da sua vida. Deixa a porra do aplicativo. Se não tivesse essas formas de ganho, você ia fazer o quê? Exatamente. Aí agora vai defender essa regulamentação que vai causar o quê? Aumento de preço, ou seja, vai deixar o Uber semelhante ao que é o táxi, não vai compensar mais para quem vai para o trabalho, por exemplo, de Uber. Hoje muita gente, muito trabalhador
cidadão que é de classe média, que ganha até um salário e meio, consegue pegar o Uberzinho para ir para o trabalho dele, o Uber Moto, o 99 Moto, o mototáxi no Brasil, até pouco tempo atrás, era completamente proibido, pô. Hoje a gente consegue ter o serviço graças ao quê? Graças aos aplicativos. E as pessoas, infelizmente, não enxergam isso. Aí vão perder isso, vão voltar a ser escravos de uma porcaria de uns ônibus velhos arrombados, uns ônibus sucateados, que aqui tem Aracaju, que é o que tem aqui. Ou ficar não escravo em todo o Nordeste. Em todo o Nordeste e... Recentemente estava em Salvador, só se Aracaju é ruim, Salvador é 1000 vezes pior. É horrível. E Maceió também é ruim pra caramba, os ônibus tudo sucateado, tudo velho. E passando em lugares, assim, turísticos, Barra, Rondina, uns ônibus feios. Então, aí as pessoas têm um negócio que tipo, tá funcionando graças ao quê? Graças ao livre mercado, graças à liberdade econômica, e vem essa mentalidade podre de um bocha, de um Lula, junto com esses sindicatos agora, junto com também essa turminha de esquerda, que é claro que eu acho que foram poucos Ubers que fizeram o L, né? Eu diria que foram 10% dos Ubers que fizeram o L, porque a maioria dos que eu conversava era tudo Bolsonaro. Mas, segundo as urnas eletrônicas do Botão, vamos faturar um pouquinho, né? Vamos dizer que foram os 30% que fizeram o L. Esses 30% vão determinar agora o destino dos outros 70%. Vão prejudicar os trabalhadores. E, infelizmente, não é, como eu falei, não é o pobre, o cara que recebe Bolsa Família, que vai sofrer com isso, com a saída do aplicativo. Não é a pessoa que mora no interior, que nem Uber tem, que vai sofrer com isso, o eleitor majoritário do Lula. É realmente o trabalhador, o cara de classe média, o empreendedor, a pessoa que produz alguma coisa, a pessoa que tem um pequeno negócio. Os próprios motoristas de Uber, a maioria, vão sofrer com isso por conta da responsabilidade dessa minoria parasita que vive sugando o Estado brasileiro, vive sugando nosso país, vive de auxílio, ou vive com essa mentalidade sindicalista, retrógrada, atrasada, que só atrasa, que só estagna o nosso país. Tudo é ruim, né? Intervenção, a regulamentação demais do comércio, do livre comércio. Isso que nenhum país consegue desenvolver né, naturalmente dessa forma. E aí o Lula se utiliza do Biden né, como escudo, porque o Biden quer regulamentar essas novas tecnologias aplicativas. O que é que Biden fez nos Estados Unidos para fazer isso? Nada, porque lá não tem respaldo nenhum. Claro, lá é um país, até onde se sabe, um país livre, né? Onde a livre concorrência é predominante. Né? É o país pai e mãe do livre comércio, né? Lá se tem liberdade. E quando a gente está falando de Uber, esses aplicativos, eu não sei se foi colocado na Shopee e outros, né? Já tem taxa. E aí? É bom para você, trabalhador, para você, brasileiro, independente de qual lado você esteja, é bom pagar imposto. Você falar que é bom pagar imposto, então me desculpe, que se lasque. Eu não gosto de pagar imposto, não. Porque a gente já paga muito e pouco é revertido. Sabe para que imposto serve no Brasil? Para dar vida boa para uma minoria. Principalmente lá de Brasília. As viagens de 7 milhões. O modelo republicano está todo errado. Só para começar. Então, a gente vai falar sobre isso agora, né? As viagens de Lula, né? As viagens de Lula a Cuba e participação na Assembleia Geral da ONU foram uma vergonha. Lula foi ignorado pelo Biden, Zelensky também não aplaudiu os discursos de Lula. A gente viu como o Gabriel colocou, o deslumbramento da Janja ali, né, na Times Square lá, para reproduzir no vídeo lá da Amazônia. Socialista da iPhone, né? É triste de ver o cenário. Uma pessoa que se diz de esquerda não vê a realidade do povo pobre, porque existe pessoas humildes, mas que de boa índole no Brasil, mas estão lá luxando com o nosso dinheiro. Aí, na época do primeiro mandato dele, ele já fazia isso, é recorrente. Viajava o mundo todo, não, mas eu interliguei, fui fazer negócio com o mundo todo, a custo do nosso dinheiro. E não gosta de lugar ruim não, viu? O Bolsonaro tinha zelo pela coisa pública, ele não, quero ficar no melhor, para gastar mesmo. Ele já está no final de vida. Ele quer mais o quê? Ele quer tirar a onda do povo brasileiro. E a mulher pegou uma mulher mais nova, ela vai viajar, vai passear. Pra ela tá ruim, é? Não. Bom gosto assim, se entende, né, entre aspas, mas gosto de coisa cara. Bolsa de 60 mil, né? Sofá, né? A cama, sofá né? de 65 Pelo mil. Pelo amor de Deus. Fora totalmente. É a bolha que a esquerda sempre vive, que eles estão vivendo. Se blindam e esquecem do povo. Aí é para isso que você, trabalhador de Uber, que agora vai ter que pagar 27% de imposto, e essa merda deve passar no Congresso, infelizmente, porque o Centrão também está ávido pelo dinheiro das emendas. Todo vendido. Está tudo vendido. Tem ministro, agora o Republicanos tem ministério, o PP tem ministério, ou seja, essa turma aí vai votar com o governo para poder garantir o dinheiro das suas emendas e eles querem o quê? Mais imposto. Querem que você pague imposto para bancar o luxo deles. Eles não se importam de ter Uber não, porque eles têm carro. Eles têm carro à vontade, eles têm motorista, eles têm segurança particular, pagam tudo por você, otário, que vai achar bom, né? Pagar 27% de dinheiro, achando que é para estar pagando sua aposentadoria. Vai estar sustentando vagabundo.
É justamente quando você fala do Estado todo aparelhado. E quando se gasta mais do que tem, gera um déficit. E quem vai pagar essa conta é a gente. Não tem para onde correr. Vão se inventar diversos outros impostos ou aumentar os que já existem. Quem paga essa conta é eu, você, todo mundo. Para completar o gasto do cartão corporativo, né, que Lula bateu o recorde de gasto de cartão corporativo. Gastou 8 milhões no período de 6 meses, enquanto o Bolsonaro gastou 5. Aí eu pergunto a vocês, e lembrando que Bolsonaro não gastava com luxo, não. E foi atacado justamente pelo cartão corporativo. Tinha várias narrativas, né, na época dele, né? Exato. Ninguém lembra que ele, quando chegou no Planalto, cortou piscina, várias coisas que ele achava desnecessário. Cortou a alimentação que vinha de, tipo, era alimentação caro, que era contratada, né? Ele preferia comer, a Michelle fazia a comida dele, eu comia quentinha. Cortou uma série de coisas que existiam ali. Banho quente, esse tipo de coisa. Cortou uma série de coisas, pô. E ninguém lembra disso. E lembrando que Bolsonaro, o que ele gastava de cartão corporativo, era gasto que ele fazia com a equipe dele. Não era gasto com cartão pessoal, ele não gastou um centavo do cartão corporativo pessoal que ele tinha direito. Sim. O que ele gastava era lanche para a equipe, era a estrutura de segurança, aquelas grades que colocava nos eventos que ele ia. Ou seja, o gasto de Bolsonaro era esse, agora o de Lula não. O de Lula é com hotel, de luxuoso é 7 milhões que ele gasta com hotel. O que eu questiono é cadê a imprensa brasileira? Cadê essa merda dessa imprensa brasileira que passa pano, né? Vive, há 6 meses atrás, era catando pelo em ovo para ver o que é que Bolsonaro gastou, e aí descobriram que Bolsonaro gastou foi com quentinha para venezuelano, gastou tomando sorvete, que ele gostava de tomar sorvete. um pastelzinho, um caldo de cana. Aí vieram, Bolsonaro gasta, vai não sei quantas vezes em sorveteria. Pelo amor de Deus, cara. Vai procurar o que fazer, não tem o que falar. O que Bolsonaro gastou em 4 anos na sorveteria, esses caras gastam no hotel em um dia. Já gastou. 7 milhões que eles gastaram agora no hotel, lá nos Estados Unidos, que eles estão tendo essa viagem agora. Tudo, que eles tiveram que noticiar foi a questão do déficit de um ano para o outro, onde teve superávit, foi agosto do ano passado, quando foi agosto desse ano já tinha superado e estava em déficit. Mais de 100 bi, parece. 70 bi, né? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Como é que você pega um país arrumadinho, que não, é só você não é só você não fazer merda, é só não fazer burrice. É a mesma coisa quando a pessoa não tem educação financeira. Pega muito dinheiro e vai gastar mais do que tem. É o que eles fazem, é a velha estratégia da petista de esquerda. Vão ferrar com o país e depois a gente vai falar, a gente avisou. E diz que é para pagar Bolsa Família, sendo que o Bolsa Família de quem é solteiro está sendo cortado. Quem é pobre também está sendo tesourado. Você que fez o L vai pagar agora? E aí vai comprar o quê? Avião de 400 milhões de reais, né? Para poder... Não, querem um novo avião, né? Da Força Aérea, né? Do presidencial. Pelo amor de Deus, gastar 400 milhões de reais para poder levar... Não nada não, mas... abrigar toda essa carreta furacão, né? Que eles levam. Porque quem é que está em Brasília? Margarete Menezes. Quem é que a ministra da Cultura tem que estar em Brasília? Quem é que Sônia Guajajara, a ministra dos povos indígenas? Ou em Brasília não, né? Nos Estados Unidos. O que é que elas têm que ir para onde? Qual a relevância Margarete Menezes, o outro lá, o Jader Filho, né, que é ministro do sei que lá das cidades. O que é que esse povo está fazendo pelo Brasil, nos Estados Unidos? Pelo incentivo à cultura. As nossas artes estão decaindo. Só ver o cenário atual. Enquanto lá, a China comunista, eles têm rigidez na criação dos seus filhos, aqui é para idiotizar, né? Deixar do emborrecimento. Exatamente, a cultura do emborrecimento. As nossas crianças, influenciar de forma errônea, os pais ali muitas vezes não tem aquele pulso, não tem mais a criação, os valores do passado, e deixam as famílias aí. Depois, quando filho responde pai, quando aluno responde professor, aí depois, meu Deus, onde foi que eu errei? Toda essa formação de esquerda há muitas décadas aí, e depois vem o resultado. Um país que não tem um prêmio Nobel, né? Nossos vizinhos aqui, um ou outro tem. País que decaiu as artes, as músicas, e ninguém vê um fortalecimento ou um investimento nisso. É só em besteira. É o país do carnaval e do futebol. Se a gente não mudar essa concepção, o Brasil está fadado ao fracasso. Sempre vai ser o país do futuro. E esse futuro que nunca chega. Exatamente, Gabriel, né? Esse comentário aí encerrou perfeitamente, né? Vamos aqui seguindo para a última pauta do programa de hoje. Vamos falar agora sobre o nosso prefeito aqui, Edivaldo Nogueira, né? Edivaldinho. É outro que gosta de viajar, né? Agora só vive na China, né? E aí diz que tá lá... Será que ele está fazendo alguma formação? Porque ele já fez muitas formações, né? Na época com o Marcelo Deda, aqui no DCE. Acho que ele deve estar fazendo a última formação dele, né? Lá na China, né? Que ele era do Partido Comunista, acho que um PhD de esquerdismo, de comunismo, exatamente. Acho que deve ser isso que ele está fazendo por lá, né? Não tem curso superior, né? Que se dedicou, segundo ele,
desistir de medicina porque poderia, no meio da política, ajudar muito mais pessoas, é aquele velho discurso, né, de gente preguiçosa que não tem comprometimento. Ah, medicina, o cara desistir, pelo amor de Deus. Perguntar se desistiu de fazer direito? Desistiu, né? Só a desculpinha dele. Deixar aqui um videozinho passando dessa criatura lá, deslumbrado, outro deslumbrado, assim como o Janja, né, Janja Tu, né, lembrando que também Renato Teles, que é o da SMTT, o superintendente, foi pra China, junto com a assessora lá, com diárias de R$2.000, pagos do seu bolso, olha, eleitor aracajuano, para poder fazer visitinha na China e não trazer nada de solução para Aracaju. Tá, só agora, Valério Edivaldo novamente, né, pela frente, ele é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, só para lembrar vocês. Tinha tanto nome ruim assim que escolheram ele, meu chão. Tanta gente pior do que ele. Meu Deus do céu, é um e absurdo tá lá na isso. China, né, enquanto que Aracaju tá abandonada. Aracaju, o povo tá sofrendo aqui como tava semana passada, com o trânsito aqui. Eu tava ontem tava na Tancredo Neves, um caos. Se juntou a chuva com o acidente que teve ali no Sol Nascente, a cidade travou completamente, pô. É um absurdo que Aracaju tá vivenciando. Que é feito cascata, uma depende da outra, né? Você tenta engarrafar uma, você vai pela outra, tá engarrafado também, hora de pico. E são 4 avenidas principais aqui em Aracaju que cruzam a cidade de norte a sul. É Tancredo Neves, Beira-Mar, Hermes Fontes e Rio de Janeiro. E tem a Geraldo Barreto Sobral, né, que é da Farolândia, que é uma alternativa, fuga. Né, uma fuga. Só que para chegar nessa fuga também você tem que pegar aquele trecho que vai ali onde era a antiga da Tapel, né, e aí vem para Santa Luzia, fica aquele trecho também congestionado, engarrafado. Do centro para cá, sim. Do centro para lá. Então, todas as avenidas de Aracaju, o cara conseguiu matar o trânsito de Aracaju. Aracaju realmente está abandonada na mão desse prefeito e o cara vai para a China fazer viagenzinha para dizer que está trazendo tecnologia para o Brasil. Que tecnologia, meu amigo? A tecnologia de quê? Desses semáforos que nem semáforo, sem sincronizar um semáforo burro, esse cara sabe. Os semáforos aqui de Aracaju diz que é semáforo inteligente, são semáforos burros, até os próprios corredores que ele inaugurou. O que é que acontece no corredor de ônibus, né, em outras cidades do Brasil? Quando o ônibus chega perto do semáforo, o semáforo abre para o ônibus passar. Aqui não, o semáforo fecha. E outra coisa, para mim, sistema inteligente, para que, um exemplo na Barão de Maranhão, um exemplo claro, você pega ali um dos primeiros sinais, indo sentido Praça da Bandeira, Ivo do Prado. Para o carro, ele não consegue chegar, transcorrer a avenida toda. Passando semáforos verdes. Porque todos abrem ao mesmo tempo. Tem que ter um intervalo entre um e outro para que se dê tempo de chegar lá no final. Porque existem carros, existem os próprios ônibus, isso é ilógico, né? É uma burrice. Ou seja, não sabe sincronizar um semáforo. Exatamente. Pô. E na Barão de Maranhão até tem que fazer um vídeo sobre isso, Gabriel, porque realmente se você pegar no horário de pico e for daqui da Praça da Bandeira até a Beira-Mar, você consegue chegar primeiro do que um ônibus. Claro. Porque você fazendo o trajeto de ônibus, ele para em todos os semáforos ele para. Porque tem um ponto, porque o semáforo da frente não está sincronizado, claro. Abre um, fecha o outro. Exatamente. Poxa, velho, é um negócio que é absurdo. E vai esses caras gastar dinheiro nosso, dinheiro da população aracajuana, para fazer viagem para a China, para dizer que está trazendo tecnologia, sendo que Aracaju está aqui, um caos, abandonado o trânsito, cheio de buraco, quando chove ninguém consegue andar na cidade. Perfeito. O meu conceito de democracia, muitos falam, eles dizem que são democráticos, né? Eu sou do tempo de estudar a Grécia Antiga, essas civilizações. Eles debatiam como se daria até os recursos. Até, não sei se no Império Romano, acho que não. Mas alguns gastos deveriam ser colocados em xeque, em votação pela população. Vocês não são de esquerda, tão democráticos? Com certeza a população iria negar esse tipo de viagem que não vai trazer nenhum ônus, nenhum bônus, na verdade, para a população, nenhum conhecimento a mais. Né? Mas a gente sabe como é que é. Na Tora, eles mesmos que legislam a lei e que escolhem como vai ser gasto os recursos e ponto. E sem uma consulta à população. Pois é, né? Então é isso, galera. Tem uma última pauta que o Matheus mandou aqui, que foi sobre esse caso bizarro que aconteceu aqui em Aracaju, que repercutiu no Brasil todo, da mulher que colocou o marido na geladeira, né? Temos o Elise Matsunaga sergipana. Dizem que ele já estava lá, mas desde 2016. Não sei se é verdade. 2016? Foi a notícia que saiu no Twitter aqui no G1. Tava perto do almoço. Não sei se é verdade, mas disse que ela é técnica de enfermagem e que todo dia colocava formol. Então, tanto além da geladeira abafar um pouco, tinha o formol que conservou um pouco ali. Nossa, que ideia, que bizarro, né? O corpo estava em posição fetal, todo... E a gente fala muito, né, hoje em dia no Brasil, se criou uma série de legislações feministas, né, com leis para proteger as mulheres, lei de violência psicológica contra a mulher, lei de violência psicológica contra a mulher, lei de violência política contra a mulher. Se criou tanta lei, entendeu? Porque as mulheres como se fossem completamente frágeis, não fizessem nada.
E aí você pega São casos como esse, não é pessoas- só esse, né? Teve um caso semana passada da mulher que mandou um vagabundo entrar em casa matar o marido quando o cara Sim. tava no banho. Sim, Então a gente tá fiquei vendo, sabendo. ou seja, não existe mais isso, as leis têm que ser para todos. Aí, infelizmente, nós temos, se colocou-se a visão no nosso país de que tem que ser feitas leis para proteger as mulheres em detrimento dos homens, os homens que se ferrem, sendo que os homens são as maiorias das vítimas de acidente de trabalho, os homens são as maiorias a maioria dos moradores de rua, os homens são a maioria Serviços pesados. que fazem serviços pesados. Os homens são os que, nesses sentidos, mais sofrem. Claro que cada categoria tem seu grau de sofrimento. Ou seja, não tem que ter leis para proteger só as mulheres. As leis têm que valer para todo mundo. É uma pô. super E proteção. acabou. É acontece com- homicídio. O homicídio de uma mulher tem que ser a mesma prisão que vai para o homicídio do homem. Agressão, a mulher... Separando-se prisão contra o homem. os... Pronto. Exatamente, separando-se os presídios, a mesma pena. Exatamente, a mesma pena para todo mundo. Flávio, esse mundo tá perdido, bicho. Se a gente não fizer nada, eles vão tomar... Uma minoria vai se tornar... Uma minoria vai... vai contaminar o resto e vai virar um vírus, na verdade é um vírus. Né? É exato, né? Complicado. Então é isso, galera. Agradecer aqui, Gabriel, a presença hoje aqui. Os comentários junto. hoje estavam inspirados. Tem que estar. Então é isso, Porque tem valeu, coisa que galera. elimina. Desde já, peço aqui Até a que vocês próxima. se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, Direito SE News. Digam o que é que acharam do programa. Hoje muita pauta polêmica mesmo. Deixamos bastante essa questão do aborto, que vai ser votado no STF. E é isso. Se inscrevam no canal, Direito SE News. Sigam nossas redes sociais, @Direito Sergipana. Até semana que vem. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.